Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje estou aqui para conversar com você a respeito do mapa de risco, né? O que fazer em relação ao mapa de risco? A NR5, a nova NR5, trouxe uma nova visão a respeito do mapa de risco. E aí, como é que a gente resolve isso? Eu posso mesmo substituir o mapa de risco? Eu vou substituir ele por o quê? Eu sou obrigado a fazer isso ou eu faço se eu quiser? Então vamos conversar um pouquinho aqui sobre isso. Estamos de novo num ambiente meio improvisado, eu estou em viagem, fazendo uma série de treinamentos de percepção de risco para uma empresa. Estou hoje aqui em Mossoró, Rio Grande do Norte. Rapaz, tem sido uma jornada incrível. Talvez quando chegar ao final dessa jornada eu possa contar para vocês. Se vocês quiserem, depois comenta aí, conta como foi a jornada. Eu vou te contar, se você quiser, como foi passar por 4 estados brasileiros fazendo esse treinamento. Mas então vamos lá, vamos conversar um pouco aqui sobre o mapa de risco. Bom, a NR, ela alterou, estava lá no item 5.16. A CIPA terá por atribuição identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar um mapa de risco com a participação do maior número de trabalhadores, com a assessoria do SESMIT, onde houver. Esse é o texto da norma antiga, O texto novo da NR5, ele diz o seguinte, está lá no item 5.3.1, a CIPA terá por atribuição registrar a percepção de riscos dos trabalhadores em conformidade com o item 1.5.3.3 da NR1, por meio do mapa de risco ou de outra técnica ou ferramenta apropriada à sua escolha, sem ordem de preferência, com assessoria do SESMIT, onde houver. Olha que coisa, hein? Então, tem alguns elementos interessantes, Primeiro elemento interessante é lembrar que essa norma, ela já entrou em vigor. Ela entrou em vigor dia 3 de janeiro de 2022. Outro ponto interessante é o texto, Então ela fala lá, registrar a percepção de risco. Então finalmente eles dizem, qual é o objetivo do mapa de risco. Então, antes de continuar e fazer uma leitura desse item, só vou te dizer duas coisas que sempre me incomodaram na forma como as empresas usam o mapa de risco. Bom, o primeiro aspecto é que normalmente o mapa de risco das empresas é muito pobre, é visualmente pobre. Aí você pode falar, Nestor, mas é porque as pessoas elas não têm um conhecimento de programação para poder fazer um layout mais realista, e colocar no mapa de risco para representar como verdadeiramente são as formas do ambiente de trabalho. Essa é uma desculpa interessante, mas vamos ser sinceros, Eu, por exemplo, sempre fiz meus mapas de risco através de coisas simples. Já fiz através do próprio PowerPoint, e saem modelos bem interessantes. Tem outra ferramenta também que eu usava muito para fazer mapa de risco, quando eu trabalhava como empregado. Eu não lembro o nome dela agora, eu vou colocar o nome dela aparecendo aqui, que eu também usava. Lembrei agora, Microsoft Visio. Eu usava também para fazer mapa de risco, e também não é uma ferramenta muito complexa. Então, se a pessoa se esforçar um pouquinho, dá sim para ela simular, como é que é o ambiente de trabalho, para onde abre a porta, onde é que é a janela, os móveis principais que tem, e aí você ter um mapa de risco mais congruente, que normalmente o pessoal coloca um quadrado lá e coloca as bolinhas. Quando você não consegue enxergar o ambiente de trabalho através do mapa de risco, a impressão que eu tenho é que eu não consigo me conectar com aquele mapa de risco, porque eu olho para aquele mapa de risco e não consigo perceber nele as formas presentes no ambiente de trabalho. Então eu desconecto. É como se ele perdesse a eficiência. Outra coisa que também me faz ver um mapa de risco nas empresas não funcionando bem é que o mapa de risco ele sempre foi pensado para ser uma percepção do trabalhador referente aos riscos ocupacionais. Mas, infelizmente, na maioria dos casos, quem elabora o mapa de risco é o SESMIT, pronto e acabou. Ele muitas vezes não está disponível para conversar com os trabalhadores, para conversar com a CIPA. Então,
é um mapa de risco que não ouviu o agente principal, que são os trabalhadores. Então, hoje, o que a gente vê na maioria das empresas, né, antes da NR5 entrar em vigor, da nova NR5, é o mapa de risco simplesmente para cumprir requisito. Só para cumprir requisito. Não reflete o ambiente de trabalho, as formas não tem nada a ver com o ambiente de trabalho, não coloca um quadrado e as bolinhas lá no meio, né, círculos, risco isso, risco aquilo, só isso. Tem que representar as formas e também a falta, né, a ausência da participação dos trabalhadores e da CIPA. É um mapa de risco feito pelo SESMIT e muitos ainda colocam assim, o mapa de risco, elaboração SESMIT e CIPA. Aí você conversa com a CIPA e fala, tá, quando é que vocês participaram da elaboração do mapa de risco? Nós não participamos. Cara, e tem várias formas de você colocar a CIPA para participar, né? Desde você conversar com a CIPA, com os trabalhadores, pegar a percepção deles. Eu mesmo já teve vez de elaborar mapa de risco, fazer tudo certinho, conversar com alguns trabalhadores, e aí eu levo o mapa de risco para discutir na reunião da CIPA, e quando levo o mapa de risco para discutir na reunião da CIPA, os cipeiros dão várias sugestões, inclusive teve uma vez até que um cipeiro, quando eu levei esse mapa de risco para a CIPA, né, para a reunião da CIPA, eles conseguiram descobrir erros ortográficos que tinham passado por mim, que tinham passado pela gráfica, né, que já estava na versão final do mapa de risco. E na hora que submeteu ele à CIPA, a gente fez melhorias e ainda corrigiu o erro ortográfico. Então, levar para o trabalhador faz muito sentido. Voltando no texto da NR, a gente tem alguns itens interessantes. O primeiro dele é registrar, né, a CIPA tem por atribuição, registrar a percepção de risco dos trabalhadores. Olha que coisa! A CIPA tem por atribuição registrar a percepção de risco do trabalhador. Interessante, né? Interessante. Então, quer dizer, essa troca... A CIPA agora, ela não tem mais o papel só de mandar, de cobrar uso do EPI, etc. Não, ela vai registrar a percepção de risco do trabalhador. Se ela realmente fizer isso, o ganho é fantástico, porque quando você tira um tempo para ouvir os trabalhadores, para conversar com os trabalhadores, para registrar como esses trabalhadores percebem a segurança na visão deles, você tem muita chance de descobrir por que em muitos casos a segurança não funciona na prática. E assim você consegue fazer ajustes no sistema de trabalho para transformar a segurança do trabalho em algo que funciona verdadeiramente e não algo que está lá só para cumprir requisito. Aí a norma fala, né, a ferramenta apropriada à sua escolha. A empresa escolhe a ferramenta que ela vai usar, se vai ser um mapa de risco ou se vai ser alguma outra ferramenta. Então, se você quiser usar um mapa de risco, beleza, continue utilizando, mas leve essas dicas, tá? Faça um mapa de risco mais realista, representando verdadeiramente como é o ambiente de trabalho. Converse com os trabalhadores, com a CIPA, pegue a percepção dele em relação aos riscos. Não fazer um mapa de risco só para cumprir requisito, beleza? Temos inclusive um passo a passo de elaboração do mapa de risco que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui e na descrição. Passo a passo de elaboração do mapa de risco. Segundo tópico, o que eu posso usar para substituir um mapa de risco, né, digamos assim? Bom, para substituir um mapa de risco você tem várias possibilidades, né? Lembrando que o mapa de risco não é proibido, tá? A gente tem muitos profissionais que não entendem. Quando a norma coloca algo como não obrigatório, não quer dizer que seja proibido. Só quer dizer que não é obrigatório mais. Você pode usar o mapa de risco ou pode usar outra coisa. O que a empresa tem que ter é uma ferramenta para registrar a percepção de risco dos trabalhadores. Se vai ser um mapa de risco, ok. Se vai ser outra ferramenta, ok também, sem problema nenhum. Então, o que a empresa pode usar, né, em alternativa ao mapa de risco? Pode usar cartazes informativos, né, banner, cartazes que mostrem sobre o uso dos EPIs, sobre os riscos existentes no ambiente, de uma forma simples, de uma forma rápida, com frases curtas, né, um textão, não. Muita imagem, pouco texto ajuda bastante. Então, cartazes informativos, banner de segurança também, pode ajudar bastante. A empresa pode usar talvez até mesmo um inventário de risco, né? Elaborou um inventário de risco, daí você pode pegar aquela mesma planilha do inventário de risco,
dá uma simplificada, tira aquelas informações que porventura os trabalhadores não vão entender, dá uma simplificada no próprio inventário de risco e coloca nos quadros de aviso da empresa. Pronto, né? Você pode fazer ele no formato de Word, né? Com a tela virada, né? Com a imagem deitada, para que fique um banner grande, né? Uma folha A4 grande, deitada. Você pode colocar lá, né, o inventário de risco, listar os principais riscos, as principais medidas de controle e colocar nos quadros de aviso. Outra coisa que você pode ter também, se vocês quiserem, vídeos rodando, vídeos com telões, nos telões da empresa, nas televisões, né, rodando sobre os riscos presentes no ambiente de trabalho, sobre as medidas de controle. Só tem que tomar cuidado com a quantidade de informação, tá? Eu vejo muita empresa usando esses vídeos com informação e colocam nele informação de segurança, só que no mesmo dia tem 10, 15 informações que passam naquela mesma televisão. E a informação de segurança passa muito rápido ou demora muito a passar. Então o trabalhador, quando está ali tomando um cafezinho, por exemplo, na máquina de café, ele fica olhando para a televisão. Só que a mensagem de segurança está no meio de outras 15. Que demora muito a passar. Às vezes o cara toma o cafezinho dele todo e não passa a mensagem de segurança. Não adiantou nada, então. Então eu posso usar televisão, telões, desde que verdadeiramente a informação passe. E o ponto principal, que a gente até já comentou aqui, o trabalhador tem que participar do processo. Não adianta eu colocar lá um inventário de risco no banner, no quadro de aviso da empresa, se eu verdadeiramente, no momento de elaborar esse inventário de risco, no momento de levantar as informações para o banner, no momento de levantar as informações para as placas de segurança, se eu não conversar com o trabalhador, não adianta nada. Vira mais uma coisa proforme, só para cumprir requisito. Então, a empresa agora tem mais liberdade. Ela pode usar o mapa de risco se ela quiser, ou ela pode utilizar qualquer dessas ferramentas, ou até mesmo outras ferramentas, se a empresa julgar necessário. A empresa é livre, o que é muito bom, porque dá a possibilidade da empresa fazer uma pesquisa interna e verificar o que funciona mais. O que funciona mais na nossa empresa para apresentar os riscos? Funciona mais o mapa de risco? Funciona mais placas, banner, quadro de aviso, o inventário de risco, informações rodando em looping nas telas de TV e nos telões da empresa, colocado em pontos estratégicos? O que funciona mais? E eu vou contar, viu? Eu gosto muito disso. Gosto muito de quando a legislação dá essa possibilidade da empresa. Fala assim, empresa, testa aí o que você acha que funciona melhor. Coloque várias abordagens diferentes e vá medindo entre os trabalhadores para você ver aquilo que verdadeiramente funciona. Aquilo que funcionar, você bate o martelo e continua, né, como uma ferramenta, uma ação frequente na empresa. Aquilo que não funciona na sua empresa, você aposenta. Isso é ótimo, sim ou não? Então tá aí, prevencionista, uma abordagem bem ampla a respeito do mapa de risco, dessa nova possibilidade que vem. Na minha opinião, né, se você quiser saber a minha opinião, o mapa de risco é uma ferramenta interessante, você pode manter se você quiser, mas tem que tomar os cuidados de fazer os ajustes que a gente já falou aqui. Teste na sua empresa, converse com o trabalhador, perceba como ele vê a implantação dessas ferramentas na empresa e escolha aquela que fizer mais sentido, que trouxer mais resultados aí na sua empresa, beleza? Se gostou do vídeo, curta aí, se inscreva no nosso canal. Se você quiser ter dicas mais frequentes, né, a respeito da segurança do trabalho, é muito simples. Vá lá no Instagram e siga o nosso trabalho no Instagram ou siga o nosso trabalho no LinkedIn, né? São as redes onde a gente mais publica, tá bom? Muito obrigado, a gente se vê. Falou!